Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa segunda aula desse sexto módulo tratando sobre o dativo. Especificamente, estamos tratando sobre o dativo de agência, que tem uma certa relação com o dativo de instrumento, mas também algumas diferenças, como nós temos percebido aqui. Na última aula, tratamos sobre a definição e as chaves de identificação desse tipo de dativo, e agora nós vamos para alguns exemplos que nos ajudam a ilustrar esses conceitos. Então, antes disso, vamos entender como a agência, a ideia de agência, ela é expressa no Novo Testamento, certo? Bom, além de nomear o agente como o sujeito, então às vezes o agente é o sujeito. Isso é o mais comum, né? Quando a gente percebe nas orações, é quando o sujeito é o agente que efetua a ação como ela tem sido colocada dentro de uma frase. Além de o sujeito ser o agente, há duas outras formas que são comuns, certo, de expressar a ideia de agência no Novo Testamento. Como é? Primeiro, a primeira delas é hipó, a preposição hipó mais o genitivo. Hipó mais genitivo, então, é usado para o agente último, certo? Ou seja, aquele que fez aquela coisa, então aquilo é trazido como o agente, como agente último, certo? O hipó mais genitivo. O diá mais genitivo, ele é usado para a ideia de um agente intermediário. Então, qual seria essa diferença aí do agente último para o agente intermediário? Vamos olhar aqui para Mateus capítulo 1, versículo 22. Tuto de holon gegonen hina pleirothei to rethen hipokirio diatu profeto legontos. Texto aqui de Mateus 1, 22. Então, nós vemos aqui, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Entendendo melhor isto aqui, vamos primeiro para holon, aqui que é a ideia de tudo. O de pode ter sido traduzido aqui como ora, então tudo, tuto, isto. Gegonen, que é aconteceu. Hina é uma ideia de para quê, ou para quê, ou a fim de quê. Pleirothei, lembra de pleiró, que significa preencher, certo? Mas no caso aqui foi traduzido como se cumprir também, então foi preenchido, ou seja, foi cumprida. To, então esse to junto com esse rethen, ele é o que, esse to traduzido como o que, então rethen, que é o que fora dito. E aí nós temos hipó kirio, hipó mais o genitivo aqui, kirio, que é pelo Senhor, diatu profetus, fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Na verdade, o to rethen legontos é que é o que fora dito, certo? Que foram falado, as palavras que foram faladas, enfim. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para esses dois dativos que eu já tinha destacado aqui. Então, o hipó kirio, hipó mais genitivo, diatu profeto, que é diá mais genitivo. Como é que esses dois aqui estão indicando a ideia de agência? Bom, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Hipó kirio, pelo Senhor. Esse hipó mais um genitivo é o agente último. Por que ele é o agente último?
Porque é a palavra do Senhor. Foi Deus que disse aquela palavra. Então, se foi Deus que disse aquela palavra, ele é o agente último. Aquilo que foi dito pelo Senhor. Ele foi quem orquestrou a sua palavra, foi ele quem emitiu a sua palavra. Essa palavra foi dita por Deus. Então, ele é o agente último, certo? Não é que é o último que agiu, né? É o que detém toda a questão. No final das contas, a agência foi dele. No final das contas, foi Deus quem falou. As palavras são de Deus. Então, por isso ele é chamado de agente último. Mas é o que fora dito pelo Senhor. E aí nós temos diato profeto, o diá com genitivo. O diá com genitivo indica, então, um agente intermediário. Ou seja, a palavra que fora dita pelo Senhor, ripó mais genitivo, através do seu profeta, por intermédio do seu profeta. Foi Deus que falou. No final das contas, foi dito pelo Senhor, mas ela foi dita através do seu servo, através do seu profeta. Então, nesse sentido, nós temos que Deus é o agente final. No final das contas, é ele quem detém a responsabilidade, é ele quem age no final de todas essas contas aí, mas ele age por intermédio de um outro agente, que são os seus profetas. Então, nesse sentido, na verdade, por conta do seu profeta aí, nesse contexto específico. Então, o profeta é um agente intermediário e o Senhor é o agente último, sendo aqui expressos por ripó mais genitivo, o agente último, e o diá mais genitivo como o agente intermediário. Muito bem. Tendo explicado essa questão, vamos aqui para o próximo ponto, certo? Primeiro, essa clarificação ela é importante, então é importante a gente colocar isso. Por quê? Porque quando se vira um dativo usado como uma pessoa e alguma forma de instrumentalidade estiver implícita, deve-se buscar descobrir o agente que está usando o instrumento. Quem é o agente? Certo? No caso aí, a gente viu dois genitivos, né? Mas quando a gente fala sobre um dativo, e se ele está sendo usado como uma pessoa, né? Ou seja, está ligado a uma pessoa, se esse dativo é uma pessoa, e isso estiver indicando instrumentalidade, estiver indicando o instrumento, então deve-se buscar então entender que agente é esse que está performatizando, que está efetuando essa ação. Quem é esse agente? E se esse agente for uma outra pessoa que não aquele dativo, possivelmente aquele dativo é um instrumento. E se a sua personalidade, a sua volição estão colocadas em foco, então isso provavelmente vai ser não um dativo de instrumentalidade, mas um dativo de agência. Muito bem. Vamos aqui para algum exemplo sobre essa questão aí, como nós temos tratado. Vamos lá. Al ude Herodes anepemsen gar auton pros hemas kai idu uden action thanato estin pepragmenon auto. Então, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Vamos aqui entender esse versículo. Al-Udé seria essa ideia aqui de nem tampouco. Herodes, que é Herodes. Gar, pois, anepemsen, que é a ideia de enviar novamente, então tornou a enviar, ou seja, então pouco Herodes enviou novamente, tornou a enviar, auton, ou seja, a enviá-lo
pros remas, que é para nós. Então, a atualizada traduziu aqui dessa forma, né? Nolo tornou a enviar, ou seja, enviou ele, aqui é a ideia de ele, e o nolo, então, para nós. Só para ficar mais claro aí que ele fez uma certa contração aí para ficar mais um português mais rebuscado, né? Essa é uma característica da Almeida Revista e Atualizada, né? Então, literalmente, nem tampouco Herodes, pois enviou ele, ou o enviou novamente para nós. Então, idu seria eis que, literalmente, né? Então, kai idu seria a ideia aqui desse eis pois, pois, certo? Uden, então, eis que nada, aí foi traduzido como pois claro, mas uden, que é nada, pois claro que, o kai idu, axion, é a ideia de digno, thanato, de morte, estin, que é a ideia de e pepragmenon, autor, seria literalmente nada digno de morte foi feito por ele. Eu vou colocar aqui como literalmente porque não vai dar para entender bem esse contra ele se verificou, só depois que a gente traduzir literalmente. Então, literalmente, nada, uden, axion, digno de morte, thanato, então, uden, nada, axion, digno, thanato, de morte, estin, que é o que foi achado, né? Esse aqui, mas vamos aqui primeiro para pepragmenon, que foi feito, autor, por ele. Esse estin pode ter sido traduzido aqui como esse né? Então, é claro que nada digno de morte foi feito por ele. Como a Almeida Revista Atualizada traduziu, nada contra ele se verificou digno de morte. Certo? Na minha opinião, fica mais claro se a gente indicar, né, que nada que foi feito por ele foi digno de morte, né? Nada digno de morte foi feito por ele, mas enfim, isso é uma questão de clareza da tradução, talvez quando o autor escreveu ficasse claro para aquela época. Mas enfim, você entendeu aí como é que ficou essa tradução. Agora vamos para o dativo, certo? Como você pode ver, o único dativo aqui dessa oração está aqui em autor. Então, o que foi feito, autor. Pepragmenon, autor. Aqui, nada contra ele se verificou, mas como a gente já explicou aqui, nada digno de morte foi feito por ele. Aqui está o nosso dativo. E aí, como você pode perceber de uma forma muito clara, aquilo que foi feito por ele, nada que foi digno de morte foi feito por ele. Então, esse feito aqui está no passivo, certo? Pepragmenon, então traz essa ideia aí do perfeito também, mas mais ainda claro do que isso é indicar que aquilo que foi feito por Cristo, né? Foi feito por Jesus. Nada que fosse digno de morte foi feito por ele. Neste caso, a agência está indicando claramente aí que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A sua personalidade está sendo colocada aí, a sua volição, ou seja, aquilo que ele fez, obviamente, não é só os atos em si, mas o fato de Cristo ter feito aquilo, isso é importante também,
Então, a personalidade está sendo colocada em vista aí. A volição, ou seja, a vontade, está sendo colocada também. Nós temos aqui um verbo também, né? Passivo, certo? Então, isso vai já nos indicar que nós estamos tratando sobre um dativo de agência, certo? Que nada digno de morte foi feito por ele, ou seja, pepragmenon autor. Então, esse autor aqui, esse por ele, não é necessariamente de instrumento, mas de agência, porque quem faz ou quem deixa de fazer, no caso aí, é o Senhor Jesus Cristo, é Ele. Então, nesse sentido, fica claro aí, nós temos um dativo de agência sendo apresentado para nós. Então, aí você pode perceber também como é difícil traduzir palavra por palavra, né? Aqui, nada digno de morte foi feito por ele, é uma literalidade, né? Uma tradução que eu mesmo coloquei aí. Não é a tradução da Almeida Revista Atualizada, né? Então, eles traduziram contra ele se verificou digno de morte, nada contra ele se verificou digno de morte, que é uma tradução, é uma opção, mas é uma opção mais rebuscada, com um texto mais trabalhado e não tão literal assim, né? Porque literal mesmo é esse nada digno de morte foi feito por ele. Mas tudo isso para mostrar que quando a gente faz uma tradução, a gente tem que estar atento também às outras traduções, como é que elas são feitas, né? Como é que elas são apresentadas para a gente. Fazer uma comparação de versões é extremamente importante, porque você vai perceber essas diferenças, essas semelhanças também, especialmente quando a gente está tratando com o grego, porque cada versão é como se fosse uma opinião do autor. Então, o autor... os editores da Almeida Revista Atualizada, os editores da Almeida Corrigida Fiel, os editores da NVI, todos eles têm uma opinião sobre um texto e quando eles apresentam aquela versão, que foi na verdade uma decisão de várias pessoas, né? Uma comissão de tradução, enfim, mas o que eu quero dizer é que quando você compara traduções, você compara profissionais, vamos dizer assim, da tradução, que lhe estão indicando como aquilo pode ser traduzido. Então, vale muito a pena fazer essa comparação de versões, especialmente porque toda a aula a gente está traduzindo alguma coisa. Então, compare aí com as outras versões que você tem acesso, especialmente a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Corrigida Fiel, a NVI também é uma boa opção para traduzir, para comparar também. Almeida Revista e Corrigida também é uma outra opção importante. E tantas outras que a gente poderia mencionar aqui, mas essas 4 aí são as que eu geralmente comparo, porque elas já me dão uma clareza mais firme aí sobre o texto, né? E são opiniões, como eu falei, que a gente pode lançar a mão aí quando a gente vai traduzir. Então, não se esqueça de comparar as traduções. Isso vai mostrar, inclusive, muitas vezes, opções que esses autores fizeram. Talvez você possa perceber, em algumas das suas comparações, que uma equipe de tradução, ela preferiu traduzir um dativo como um dativo de instrumento, e a outra preferiu traduzir como um dativo de meio. E outras opções, às vezes até mais diferentes do que essas, que muitas vezes aparecem, eu mesmo já mostrei em algumas aulas aqui. Então, vale a pena você comparar, porque você vai perceber muitas diferenças importantes, inclusive de decisões gramaticais que os tradutores tiveram que fazer e que você precisa comparar. Isso é um passo importantíssimo daquilo que nós chamamos, né, de exegese, que é no final das contas o porquê de que nós estamos fazendo tudo isso, né? Para estudarmos o texto bíblico e trazermos o seu significado. A comparação de versões é um ponto significativo dessa parte da exegese. Então, já que você está estudando grego, não esqueça de fazer isso. Comparar versões da Bíblia, todas as quais você tiver alcance. Não é comparar
Não, lembre-se de que eu não estou dizendo para você comparar Bíblias de estudo, né? Comparar a Bíblia do John MacArthur com a Bíblia Shed e a Bíblia de estudos da NVI, enfim, isso aí você pode fazer também, mas esse é um outro assunto. Estou pedindo para você comparar versões, o texto bíblico que essas versões trouxeram, né? E se você tiver acesso a uma outra língua também, além do grego que você está estudando e do português, você pode comparar o inglês também, isso ajuda muito, certo? E aí dentro do inglês você tem versões como a mais antiga aí, né, no sentido assim mais tradicional, a King James Version, a versão do Rei Tiago. Você também tem a NASB, New American Standard Bible, que é uma versão mais literal, como mais ou menos a atualizada. Você também tem a NIV, que é a New International Version, que é a versão do inglês da nossa NVI. Mas lembre-se que a NVI ela não foi traduzida da NIV. A NVI foi traduzida do original, do grego e do hebraico. Então são duas versões realmente diferentes. Não acho que a NVI foi traduzida da NIV, certo? E uma que tem sido muito utilizada, que eu pessoalmente gosto muito também, é a ESV, English Standard Version, que é muito boa também. Mas enfim, o ponto aqui era lembrar você de comparar as versões dos textos bíblicos, especialmente quando se trata de analisar o texto grego, porque aí você vai ter exatamente opiniões sobre como aquelas passagens podem ser traduzidas em outros contextos, em outras opiniões de tradutores também, ok? Tendo falado sobre isso, vamos para mais um exemplo aqui, que vale a pena nós analisarmos. Passa gar physis therion te kai peteinon erpeton te kai enalion damadzetai kai de damastai te physei te anthropinei. Então vamos lá, né? Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Uma passagem interessantíssima aqui de Tiago 3, que vai falar aí sobre o uso da língua, né? Vamos lá, passa, que é toda, gar, que é pois, physis, espécie, physis, desculpa, né? Therion, então, de feras, e tekai, que seria a ideia de e de também, que vai seguir uma sequência aí. Então, peteinon, de aves, erpeton, de répteis, tekai, enalion, que é de seres marinhos, e aí damadzetai, se doma, kai e de damastai, que tem sido domada, te physei, pelo gênero, te anthropinei, que é humano. Então tem sido domada pelo gênero humano. Interessante aqui, porque os tradutores gostam de fazer isso, é algo que eu não gosto de ver, mas enfim, acontece, né? Physis é traduzido aqui como espécie, e physei é traduzido aqui como gênero, mas você pode perceber que é a mesma palavra. Então é interessante ele mostrar esse ponto aí, né? Que toda espécie, aí está falando exatamente de tipo, né? E toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres humanos. Então, aí está falando de espécie dos animais, né? E tem sido domada pela espécie humana, né? Mas talvez a ideia de espécie, né, daria uma ideia de um darwinismo, né? Uma ideia de um homem como animal somente, mas enfim, a ideia é que existe uma relação aqui de um physis com physei,
que vale a pena. Neste caso, talvez o tradutor tenha feito até realmente melhor e não ter traduzido como espécie, porque não seria uma boa palavra, né? Mas algumas vezes eles não usam as palavras iguais como foi utilizada no original, não trazem essa literalidade, isso às vezes dificulta o entendimento, né? Mas enfim, fechando esse parêntese aí, te physei, te anthropinei, que é pelo gênero humano. Então, pelo gênero humano. É interessante essa passagem porque ela vai dizer que tudo isso, feras, aves, répteis, seres marinhos, tudo isso tem sido domado pelos homens, né? Mas aí depois vai dizer que a língua é indomável, né? O texto vai prosseguir nesse ponto aí. Mas a questão aqui é achar um dativo de agência, que é justamente mostrando que o gênero humano, essas espécies aqui, elas têm sido domadas pelo gênero humano. Então, o gênero humano é exatamente o agente, certo? É o agente. Nós temos aqui, portanto, um dativo de agência. Por quê? Porque a personalidade dos seres humanos exatamente está sendo colocada aí. Quem doma, e a sua volição também, porque nada mais volitivo, nada mais relacionado à vontade do que domar um animal, né? Então, nesse sentido aí, nós temos um dativo de agência, nós temos um verbo no passivo, nós temos uma ideia de volição, a personalidade do ser humano está sendo colocado no foco aí, portanto, nós temos um dativo de agência, aqueles através de quem essas espécies são domadas, está sendo colocado de forma muito clara aí, então se trata de um dativo de agência. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima, em que nós vamos tratar alguns exemplos debatíveis, né, com relação ao dativo de agência, ok? Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.